Aleluia. Os irmãos podem se assentar. As crianças também terão tempo de cultinho. Isso? Me confirme. Podem ir passando, crianças até 11 anos. Gostaria também de saudar todos que nos visitam, que sejam muito bem-vindos. Uma alegria poder recebê-los em nossa comunidade, que possam se sentir acolhidos, abraçados por essa comunidade de fé. Amém? Vamos ter mais um momento de oração? Senhor, nós te louvamos por este dia. E agora nós te pedimos, Pai, nos livra das distrações, mas que possamos ouvir da Tua palavra. Que a Tua palavra nos confronte, nos exorte, mas que também nos instrua e nos encoraje a vivermos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa é a 12ª mensagem na série de exposições no livro de Eclesiastes. E o tema da mensagem de hoje é sabedoria no sofrimento. Eu gostaria de iniciar o sermão contando rapidamente a história de um homem chamado Horatio Spafford. Ele era um advogado muito bem conceituado em Chicago. Ele também era muito conhecido na cidade pela sua devoção ao Senhor, pela sua vida de piedade. E esse homem havia investido uma parte muito significativa dos seus recursos em investimentos imobiliários na cidade. Até que no dia 8 de outubro de 1871, se dá o início a um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. E esse incêndio destruiu quase todas as suas posses que ele havia adquirido. Porém, o pior sofrimento de Spafford ainda estava por vir. 2 anos mais tarde, depois do grande incêndio, Spafford planeja então uma viagem com a família, com a sua esposa e as suas 4 filhas, para enfim terem um tempo de descanso, um tempo de refrigério, e rever também um dos seus amigos pessoais, os grandes evangelistas Dwight Lyman Moody. Entretanto, Spafford precisou ficar resolvendo algumas pendências do seu trabalho, enquanto a sua esposa e filhas foram na frente. Acontece que durante a viagem, o navio em que elas estavam é atingido por uma outra embarcação. E ali acontece uma tragédia. Uma tragédia que tira a vida de 226 pessoas. Entre elas, as suas 4 filhas. Dias depois, após ser resgatada, a esposa de Spafford escreve a ele um telegrama dizendo o seguinte: salva, porém sozinha. Assim que recebeu o recado, ele pega o navio para ir de encontro à esposa, e nessa viagem ele passa pelo local onde as suas filhas perderam a vida. E profundamente comovido, ele compôs esse último hino que nós acabamos de cantar, que o início da música diz o seguinte: se a paz mais doce eu puder desfrutar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. A história de Spafford ilustra bem o que nós veremos no capítulo 7 de Eclesiastes. Pois é exatamente nos momentos de maior sofrimento que mais precisamos e dependemos da sabedoria de Deus para vivermos a vida debaixo do sol. No texto de hoje, o sábio Salomão vai nos levar à reflexão, mas também vai nos instruir ao mostrar que os sofrimentos, as adversidades, também fazem parte da vida neste mundo caído. É claro que enfrentá-las nem sempre é agradável, mas a realidade da vida é que ela chega
para todos, em alguma medida. Em alguma medida. Então, como nós lidamos com essa realidade? Como nós lidamos diante das adversidades e do sofrimento que enfrentamos? Antes de nós entrarmos no texto, uma breve recapitulação. Nós já passamos a metade do livro de Eclesiastes. E nós vimos nas 2 últimas semanas, o capítulo 6, onde Salomão falou sobre prosperidade. E ele nos informou, nos mostrou, fez a gente refletir que prosperidade não é sinônimo de felicidade. E agora, a partir do capítulo 7, o sábio Salomão vai mudar um pouco a conversa. Até então, se nós observarmos, ele estava sendo muito reflexivo. Ele observava a vida debaixo do sol e chegava às suas conclusões. Em cada sessão que nós vimos, o sábio vai ensinar acerca da vida, mas também acerca da morte. Desde o começo, nós estamos vendo que Salomão está nos instruindo, nos fazendo refletir que as coisas deste mundo, elas são passageiras, elas não são duradouras. Entretanto, agora no capítulo 7, o sábio passa a ser mais instrutivo. E o texto de hoje parece ser mais uma série de provérbios. Se você já leu Provérbios, você vai perceber exatamente isso. E basicamente o fio condutor, o que liga todo o texto, que nós meditaremos hoje, o tema central dessa passagem, se encontra no versículo 14. Inicialmente nós faremos a leitura desse versículo. Obrigado, Alissa. Capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 14. Inicialmente a gente faz a leitura desse versículo, mas eu lhe convido a permanecer com a sua Bíblia aberta, para irmos acompanhando o texto na medida em que vamos expondo ele. Os irmãos acharam? Assim diz o sábio: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. O texto gira em torno de uma das doutrinas mais esquecidas dos nossos dias, ou então uma das doutrinas mais difíceis de compreendermos, a doutrina da soberania divina. E ela tem sido esquecida porque ela nos confronta com a verdade de que não estamos no controle do mundo. Chegamos em um ponto em que falarmos para um cristão sobre a soberania divina escandaliza. Simplesmente porque o Deus anunciado por muitos não é mais o Deus soberano, o Rei do universo, que faz tudo de acordo com a sua vontade. Mas o Deus pregado por muitos é um Deus submisso à vontade humana. Só pode agir se o homem permitir. Será mesmo que o Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra e que sustenta todo o universo, precisa da minha e da sua ordem para fazer alguma coisa? Não. Já ouvi muitos cristãos por aí, ao se depararem com a adversidade e o sofrimento, por exemplo, eles dizem: não, você deveria decretar que não aceita tal situação. E então Deus moveria os céus e a terra para te livrar do sofrimento e da adversidade. Meu irmão, a má notícia que eu tenho para você é que se esse é o Deus que você acredita, saiba que esse não é o Deus revelado nas Escrituras. O Deus revelado nas Escrituras é o Deus que nós cantamos, é o Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Já de imediato, no versículo que lemos, nós vemos essa soberania de Deus em ação. E nós já somos informados duas coisas. Nós vemos que há dias bons, mas também há dias ruins.
e Deus fez todos eles. A verdade é que Salomão está nos instruindo em uma teologia correta. Ele está corrigindo a visão errada que muitas vezes temos de Deus. Pois é ou não é que nós fomos ensinados a associar bênção com alegria. Bênção é estar tudo bem. Bênção é dinheiro, bênção é saúde, bênção é prosperidade. Bênção é Deus não ficar atrapalhando os meus planos. Mas a vida é mais complexa que isso. E o que Salomão quer nos mostrar de imediato é que há algo bom e de Deus, até mesmo nas adversidades e sofrimentos. Você crê nisso? Lembramos que Salomão encerra o último capítulo perguntando. E essa pergunta que ele faz no final do capítulo 6 é o que liga o capítulo 7. Ele diz: quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida? E de forma inspirada pelo Espírito, ele responde. Em nosso texto, no texto de hoje, nós veremos 3 pontos de como termos sabedoria em meio ao sofrimento. Ele está comigo? Vamos acompanhar? Primeiro ponto: reflita sobre a vida. O sofrimento nos faz refletir sobre a vida. É o convite de Salomão nos primeiros versículos. Veja comigo o versículo 1 do capítulo 7. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. No tempo bíblico, os bálsamos, os perfumes, eram muito valiosos. E Salomão não está aqui negando que isso seja bom. Contudo, Salomão está dizendo: há algo ainda melhor do que o perfume caríssimo. O que será? Ele diz: o bom nome, a reputação, o caráter. O que Salomão está fazendo aqui ele está nos mostrando algo surpreendente. Simplesmente porque, tendo dinheiro, é possível comprar um perfume caríssimo. Mas não se pode comprar um bom nome. O efeito do perfume é passageiro, mas o do bom nome é duradouro. Especialmente para nós cristãos. Isso é algo muito importante. Sabe por quê? Porque nós não carregamos apenas o nosso nome, mas sob nós está o nome do nosso Senhor. Precisamos, portanto, considerar que mensagem estamos passando às pessoas. Meu irmão e minha irmã, quando as pessoas pensam em você, ou quando elas falam de você, quais são os traços do seu caráter que surgem em suas mentes? As pessoas veem o seu caráter moldado por Cristo. Interessante que Salomão fala do bom nome e no mesmo verso ele compara o dia da morte com o dia do nascimento. Parece que as coisas estão desconectadas, não é mesmo? Mas será? É como se ele estivesse dizendo que ao homem que dedicou a sua vida ao bom nome, à boa reputação, o dia da sua morte pode ser um momento de honra. E para aqueles que estão em Cristo, é o fim dos sofrimentos e adversidades dessa vida debaixo do sol. O sábio segue, e parece que essa primeira comparação que ele faz vai servir de ponte para outras comparações. Veja comigo os versículos 2 a 4, onde Salomão mantém essa mesma temática. Ele diz: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos
na casa da alegria. Você concorda com o sábio? Você concorda que é melhor ir à casa onde há luto do que na casa onde há festa? Você concorda que a tristeza é melhor que o riso? Parece que Salomão realmente enlouqueceu, não é mesmo? Como nós entendemos isso? Lembremos que esse é um livro de sabedoria. E aqui ele está nos instruindo a como sermos sábios durante a adversidade. Ele está nos instruindo a como sermos sábios durante o sofrimento. O sábio não está condenando a festa. E muito menos dizendo que a alegria não presta. Não é isso que ele está dizendo. Seria uma contradição. Pois desde o início do livro, Salomão fala em alegrar-se em Deus por tudo aquilo que nós recebemos dele. Ele constantemente fala que nós temos que desfrutar das dádivas de Deus. Como vimos nas outras duas pregações, ele disse que alegrar-se neste mundo é um presente de Deus. Mas aqui Salomão diz que é melhor ir a uma casa onde há luto. Será que o sábio está em contradição? Ao dizer que a tristeza é melhor do que o riso, ele não está dizendo que uma coisa é boa e a outra coisa é ruim. Não é isso. O que ele está dizendo aqui, o festejar é bom, sim, o riso é bom, mas há algo ainda mais proveitoso. Ele não está dizendo que essas coisas que ele citou aqui são mais agradáveis, ou então que devemos buscá-las. Não. Afinal, isso é meio assombroso, não é mesmo? Não é agradável ir a enterros, velórios. A tristeza não é agradável. Mas essas coisas são melhores, segundo Salomão. Por quê? Quando nós pensamos em seus efeitos. Essa é a realidade. O que Salomão está mostrando é que em momentos de luto, de tristeza, é que nós costumamos a refletir que não viveremos para sempre. Ou seja, momentos como esse fazem a nos parar e pensar a como vivermos melhor. Eu sei que para muitos esse é um tabu, falar desse assunto. E muitas vezes nós não queremos pensar sobre isso. Inclusive, muitos crentes pensam que o cristianismo é só bênçãos, não é mesmo? Bênçãos e mais bênçãos. E que não encontrarão dificuldade na caminhada cristã. Mas o que o sábio está nos fazendo refletir é: mas e quando chegar? Eu estarei preparado? Você estará preparado para se achegar diante do soberano Deus? Você está preparado para enfrentar as adversidades e sofrimentos dessa vida debaixo do sol? Esse sermão não parece muito animador, né? Mas o que aprendemos com o sábio nesses poucos versículos é: sejam sábios, reflitam sobre a vida, que possamos aprender com o sofrimento, com as crises da vida e com a morte. Normalmente são as adversidades que nos fazem a refletir a vida. Mas isso em câmera lenta, não é mesmo? Portanto, seja sábio ao encará-las. Meus irmãos, nós não estamos em um funeral, mas aprove a Deus reservar esse texto para hoje. Como vocês sabem, nós não escolhemos o texto em que pregamos. Uma série expositiva é sequencial, domingo após domingo. Apenas seguimos o texto. Eu tenho certeza que Deus reservou esse texto nesse dia para te ajudar a pensar melhor sobre a tua vida.
embora que não gostemos, Salomão está certo. Em minha pequena experiência pastoral, eu pude perceber exatamente o que Salomão escreveu aqui. Esse é o meu segundo ano como pastor. Eu já fui convidado a realizar alguns velórios. Eu sempre peço para que os amigos e familiares falem sobre o seu ente querido, o legado que está sendo deixado, as suas qualidades. E é nesse momento eu também sou ministrado. Nesse momento em que eu estou ministrando, Deus está ministrando ao meu coração. E eu sempre fico me perguntando, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Que legado eu deixarei para trás? Como eu serei lembrado pelos meus filhos? Eu lhe convido a refletir também. Como você tem valorizado o que Deus tem colocado em tuas mãos? Como você tem valorizado as pessoas importantes que estão à sua volta? Como você valoriza as oportunidades que Deus te deu? Como você valoriza a missão que Ele nos entregou como igreja? Essas coisas são realmente importantes para você? Então reflita sobre isso. Segundo ponto, para irmos adiante, de como agirmos com sabedoria em meio ao sofrimento, não se deixem influenciar. Versículos 5 e 6, o sábio diz: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Salomão está fazendo mais uma comparação. Ele diz: ouvir a repreensão de um sábio é muito melhor do que ouvir uma canção do tolo. Por quê? Porque a repreensão do sábio tem o propósito de corrigir, de ajudar. Já a canção do tolo, diz o sábio, é como um estalo de espinhos debaixo da panela. Sabe o que é isso? É tipo pegar a grimpa, né? Você bota fogo na grimpa, bota uma panela por cima, vai fazer barulho, mas logo desaparece. É isso que Salomão está dizendo. Ou seja, prefira a repreensão do sábio do que a alegria do tolo, que é uma alegria rápida, barulhenta, mas passageira. Salomão está mostrando, no dia da adversidade, no dia do sofrimento, ouça a repreensão do sábio. Não se deixe influenciar pela falsa alegria do tolo. É claro que ouvir a repreensão de um sábio nem sempre é a coisa mais agradável da vida, não é mesmo? Mas ouvir o conselho do sábio pode fazer a diferença eterna para a sua alma. E aqui nós temos um bom parâmetro de amizades que você deve ter. Aqui temos um bom parâmetro para se escolher uma igreja a pertencer. Como? Se você escolhe os seus amigos só porque eles dizem algo que você gosta, então você precisa escolher melhor. Tenha amigos que o confrontem com a realidade da vida. Não é assim? É fácil termos pessoas que apenas dizem o que nós queremos ouvir. Nós gostamos disso. Mas o sábio está dizendo: ouça a repreensão. O mesmo sábio diz, em Provérbios 17, em todo tempo, como é que está escrito? Provérbios 17, 17, em todo tempo, ama o amigo e na angústia se faz um irmão. Boa. CPU está ligando ainda. É exatamente isso.
nas adversidades, nós ganhamos um irmão. Simplesmente porque Ele não quer nos dizer aquilo que nós gostaríamos, mas sim o que nós precisamos. Outra coisa, não busque uma igreja para ter o ego acariciado com palavras que você quer ouvir. De que agora em diante tudo é sabor de mel. Mas busque um lugar em que o seu ego é confrontado e quebrantado pela palavra viva e eficaz do Senhor. Ele é quem nos concede sabedoria para suportarmos as adversidades. E aproveitando o gancho, não espere encontrar a sabedoria bíblica para viver neste mundo, se alimentando da sabedoria apenas aos domingos. Leia a sua Bíblia todos os dias. Não precisa ser o dia inteiro, mas você deveria ler um pouquinho a cada dia. Separe tempo para investir também em boas leituras. Eu sei que é corrido, mas eu poderia citar aqui diversos irmãos que em 6 meses já leram boa parte das Escrituras, já leram muitos outros bons livros. Diminua o tempo do Instagram, diminua o tempo de séries. Ah, mas eu realmente não consigo. A vida é corrida. Eu sei que é corrida, mas será mesmo? Você consegue tempo para estudar para um concurso. Você consegue tempo para fazer cursos e montar o seu próprio negócio. Você consegue tempo para se especializar. Você consegue tempo para alcançar uma promoção no trabalho. Então você também consegue tempo para parar um pouco e estudar as Sagradas Escrituras. Amém? O sábio segue com diversos conselhos. Acompanhe comigo, dos versículos 7 ao versículo 10. Ele diz: a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu coração, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Basicamente, o que lemos nesses versículos pode ser resumido em: não se deixe influenciar pela pressa dos tolos. Há um caminho melhor. E qual é esse caminho? Diz Salomão: melhor, o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. O que Salomão está dizendo é: na adversidade da vida, no sofrimento, seja paciente. É algo fácil? Será que sabemos esperar? Não é fácil quando as coisas não saem como nós planejamos. Não é fácil quando as coisas não são do nosso jeito. Nós nos frustramos com isso. Mas o que o sábio está nos instruindo, nos orientando é: seja paciente. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Por quê? Versículo 9, ele diz: porque a ira se aloja no coração dos tolos. Preste atenção. São os tolos que não conseguem esperar. São os tolos que não sabem viver se não estiverem no controle de tudo. Entretanto, os sábios esperam no Senhor. Eles sabem que não estão no controle, mas o controle pertence ao Deus Todo-Poderoso. Os sábios sabem que Deus tem o seu tempo certo para toda ocasião, para todas as coisas. Ao contrário do tolo, o sábio não precisa se desesperar. Ele não precisa perder a paciência quando as coisas fogem do seu controle. Ele sabe que há um Deus que governa todas as coisas. Meus irmãos,
independentemente da situação, nós podemos descansar na certeza de que Deus está no controle o tempo todo. Nada foge do seu controle, absolutamente nada. Você nunca poderá dizer, eu peguei Deus de surpresa. Não, nunca. Os sábios, mesmo que os dias se tornem difíceis, diz o sábio Salomão, eles não precisam cair na tentação do saudosismo do passado. Mas os tempos antigos que eram melhores. Como a vida era boa. Eles não precisam fugir da realidade para se esconder num passado glorioso. Mas eles recebem o presente como dádiva de Deus, seja ele qual for. E eles encaram o presente, buscando sempre tirar o melhor proveito dele, para a glória do seu Deus. Lembremos que, biblicamente, são os tolos, que vivem presos ao passado, e não têm uma expectativa de presente e futuro. Mas os sábios, ao contrário dos tolos, olham para as dificuldades do presente, com muita esperança e expectativa. Pois se Deus cuidou ontem do seu povo, se Ele está fazendo hoje, Ele não mudará amanhã. Descanse, confie nele, seja paciente, espere tudo dele, até mesmo diante das adversidades dessa vida. Terceiro ponto, de como agirmos com sabedoria em meio ao sofrimento. Façam o uso da sabedoria. Versículos 11 e 12. O sábio diz: a sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Salomão diz que sabedoria traz proteção. O dinheiro também faz isso, diz ele, em certa medida. Mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Por meio da sabedoria é possível sobreviver em tempos de adversidade. Em nossos dias, muito é falado em sabedoria. Milhares de coaches por aí palestrando sobre como ser sábio. Cursos e livros sendo vendidos sobre esse assunto. Mas, será essa sabedoria que nós encontramos gratuitamente nas Escrituras? No livro de Provérbios, o mesmo Salomão nos mostra que a sabedoria bíblica começa com o temor do Senhor. Sabedoria é conhecer o Deus Todo-Poderoso. Como escreve o pastor Emílio Garófalo, do ponto de vista deste mundo, o melhor que você pode ter é dinheiro. Mas do ponto de vista eterno, o melhor que você pode ter é sabedoria divina. A sabedoria de Deus, Jesus Cristo. Ele é quem permanece conosco, até em meio ao sofrimento. Foi o que Ele prometeu, não foi? Que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, façam o uso da sabedoria, desfrutem de quem Jesus é, até mesmo nas adversidades da vida. Agora, partindo para o final, veja comigo o versículo 13, onde o sábio diz: considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Como assim? Salomão não está falando de algo mal ou pecaminoso que Deus fez, ou então de algo que Deus errou. Lembre-se, o nosso Deus é bom, e Ele jamais erra no que Ele faz. Nós não podemos esquecer aqui, que o contexto é luto, sofrimentos, tristezas. Essas são as coisas tortas.
E o sábio está mostrando que Deus é o Todo-Poderoso, o soberano, capaz de fazer o que os homens não podem fazer. Só Ele pode endireitar o que está torto. Sabendo disso, como nós vivemos a partir dessa realidade? Como encontramos conforto e esperança através dessa realidade? De que nada podemos fazer. Versículo 14 nos responde isso, que foi o versículo que nós iniciamos a mensagem. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Desfrute dos dias bons. Mas quando os dias ruins chegarem, os considere, porque Deus fez ambos. Eu sei que o pensamento popular, ou por assim dizer, a teologia popular, diz que bênção é sempre prosperidade, nunca adversidade. Mas Salomão está consertando isso. O texto sagrado está ajustando corretamente como deve ser. O Espírito está nos mostrando exatamente como deve ser a teologia do nosso coração. Portanto, se você é um cristão, um bom cristão reformado, que preza pela soberania divina, que nessa manhã você possa dizer o que Paulo disse. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo não disse que Deus só age nas coisas boas. Ele não disse que Deus só age nas coisas que são agradáveis a nós. Paulo disse que Deus age em todas as coisas. Sabe o que é isso? No dia bom e no dia ruim. Tanto na prosperidade como na adversidade e sofrimento. No dia bom e no dia mau, não se esqueça, Deus age. E em todas as coisas, diz Paulo, tem um propósito. Ele age para o bem daqueles que o amam. Quer seja facilidade, quer seja adversidade. Por isso, nos dias bons, aproveite-os. Mas se os seus dias são ruins, não os despreze. Talvez sejam bênçãos de Deus que chegaram como adversidades. Precisamos entender isso. Concluindo, eu comecei o sermão com a história de Spafford, um homem de Deus que experimentou tanto a prosperidade, como também o sofrimento e a adversidade. Mas ao olhar para a história desse homem, a gente pergunta de onde vem a sua confiança e sabedoria na hora da sua maior provação e sofrimento. Como ele mesmo escreveu em seu hino, de Jesus. Afinal, Jesus Cristo foi aquele que sofreu toda a adversidade deste mundo, esperando com paciência em Deus e confiando no Pai, tanto nos dias bons como nos dias maus, especialmente no dia mais cruel dos dias, o dia da sua morte naquela cruz, para nos libertar da corrupção e da condenação deste mundo. É somente pelo luto e pelo sofrimento de Cristo que eu e você podemos aprender a viver com sabedoria em meio aos sofrimentos, em meio aos nossos lutos, que também são passageiros nesta vida. E enquanto aguardamos pelo grande retorno do nosso Salvador, nós podemos confiar e esperar pacientemente nele, quer seja na prosperidade, quer seja na adversidade. Você pode descansar em meio a isso? Então baixe sua cabeça, vamos orar.
Deus, Tu és soberano. Eu sei que muitas vezes nós não entendemos, mas até mesmo os sofrimentos contribuem para o bem. Até mesmo as adversidades contribuem para o bem. O Senhor é Senhor sobre todos os dias. O Senhor fez ambos, tanto o dia mau quanto o dia bom. Mas em meio a tantas adversidades e sofrimentos que possamos enfrentar nesta vida, que possamos lembrarmos do que ouvimos nesta manhã, que possamos refletir acerca de como é a vida debaixo do sol, que possamos também ouvir a repreensão do sábio, a instrução bíblica do Senhor, que possamos também desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado e nos dado. Nos ensina a compreender os teus desígnios, mesmo que muitas vezes nos falte explicação ou respostas, que nunca nos falte esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo vai mal, o Senhor ainda está no controle. E até mesmo nesses momentos, nós podemos aprender do Senhor. Foi o que aconteceu com Jó. E é o que nós queremos também proclamar. Que mesmo quando vier as adversidades e sofrimentos, que sejam momentos onde nós tenhamos experiências com Deus, onde possamos conhecê-lo melhor, quem é o nosso Deus, para assim nós dizer: agora os meus olhos te contemplam e te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. O Senhor é quem nos conforta em meio ao sofrimento. O Senhor é quem nos conforta em meio às dificuldades, desânimos e tristezas dessa vida. Sem o Senhor nada seríamos e nada poderíamos. Por isso, nesta manhã, fortalece os corações abatidos, mas também instrui, que até nesses momentos podemos aprender do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ter mais um tempo de louvor, mas também é um tempo onde a gente pode contribuir por meio das nossas ofertas. Todo o quinto domingo, todo mês que tem 5 domingos, as ofertas